Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui para fazer uma make básica hoje, tá? E eu vou fazer o passo a passo dela para vocês. Então, para começar, nós vamos usar o primer, que é um item muito importante na maquiagem. Ele ajuda a disfarçar os poros, amenizar as linhas de expressão e principalmente fazer com que a sua maquiagem dure muito mais tempo, tá certo? Então eu começo aplicando aqui nessa região, que é onde eu tenho concentração maior de poros, né? Poros abertos. Ele faz um disfarce ótico, né? Não é que vai acabar com as suas linhas de expressão, mas ele disfarça. Então, aplicado primer, é muito importante você esperar secar, tá? Porque se você aplicar um produto em cima do outro sem esperar secar, o resultado não vai ser satisfatório, vai virar uma meleca só. Depois que eu aplico o primer, eu costumo aplicar o corretivo, tá? Nas olheiras, em qualquer imperfeição. O corretivo que eu uso é esse aqui, Cover Mais da Dazzle, a cor dele é o médio 2. Ele tem uma alta cobertura, por isso que eu uso por baixo da base, tá? Eu uso antes da aplicação da base. Vou aplicar com esse pincelzinho, tá? Eu pego aqui uma quantidade. O ideal é que você faça a aplicação nesse formato. Se você aplicar somente na região da olheira, nesse formato redondo, vai acabar não camuflando. Agora, se você fizer essa aplicação dessa forma aqui, que eu chamo de triângulo invertido, aí é mais fácil para fazer a camuflagem, tá? Vamos aplicar bem rente aos cílios. Eu gosto de aplicar também no cantinho do nariz, que ele costuma ficar avermelhado. Então, pra gente uniformizar a cor, né? E aqui também no buço, porque escureceu um pouquinho, mesmo usando protetor solar, acabou escurecendo um pouquinho. Depois que eu aplico o corretivo com o pincel, eu venho com uma esponjinha e vou uniformizar esse corretivo para tirar qualquer marcação nas linhas de expressão. Então a gente vem com batidinhas, não pode arrastar, porque se a gente arrastar a esponjinha, a gente perde o produto, tá? A gente tira todo o produto da pele. Então a gente vem com leves batidinhas, só mesmo para uniformizar esse corretivo aqui na pele. Então depois que eu aplico o corretivo, eu aplico a base. Como eu expliquei, o corretivo ele é mais grosso que a base, portanto eu gosto de aplicar por baixo, tá? Porque assim quando a gente vem com pó para selar tudo isso, o acabamento fica mais perfeito. A base que eu vou usar é essa daqui, tá? Da Cover Mais também, e ela tem um efeito mate e é de alta cobertura. Eu vou fazer a aplicação com o pincelzinho língua de gato. Vou começar aplicando no pincel. Eu aplico a base primeiro de um lado do rosto, tá? Não aplico em tudo para não secar. Então eu aplico aqui onde eu já apliquei o corretivo, eu aplico dando batidinhas para não retirar o corretivo que eu já apliquei, tá? Não esquecer dos cantinhos, que é muito importante, para não ficar nada sem base, tá? Porque
A base serve para uniformizar o tom da pele, né? Então, se a gente esquece qualquer cantinho, aí já acaba com a função da base, certo? Então, aqui, raiz do cabelo, a gente aplica também. E desce um pouquinho para a região do pescoço, para uniformizar bem, tá? Dependendo da roupa que você quer, você pode descer um pouquinho a base pro colo. Aí eu aplico desse lado, já venho com a esponjinha para uniformizar essa base. Como eu disse, um lado de cada vez, porque se você acaba colocando a base em todo o rosto, o produto acaba secando e não dá o efeito que a gente deseja, tá? Aqui nas olheiras a gente vem com batidinhas, não arrasta para não retirar o produto, que é o corretivo, né, que a gente passou antes da base. Volto com a esponjinha. Agora vamos para o centro do rosto. Aqui eu apliquei corretivo, então vamos dar batidinhas. E agora vamos para a região da testa. Eu começo depositando a base mais aqui embaixo, tá? Para não acumular produto no cabelo ou na raiz do cabelo, tá? E aí depois que eu aplico, aí eu arrasto para demais áreas. A sobrancelha é importante a gente também colocar base, não pensa que não precisa. Se aparecer a raiz da sobrancelha, vai ficar feio. Vai achar que colocou uma sobrancelha que não é sua. Então aqui a gente joga um pouquinho para a raiz do cabelo, certo? E dá uma espalhada aqui. A sobrancelha a gente vai corrigir, então não importa se for base na sobrancelha, tá? Mas não é para você jogar a base, é só para você arrastar aqui na raiz, certo? Então vamos com a esponjinha para dar acabamento. Depois da aplicação da base, eu gosto de corrigir a sobrancelha, tá? Então, eu tiro um pouquinho do excesso da base aqui com o dedo mesmo. Vou usar esse corretivo de sobrancelha, que é o Shape Stay. Ele é da Dazzle e ele possui uma cor mais clarinha, mais escura, um tom para iluminar e a cerinha para deixar os pelinhos no lugar, né? Que é o primer. Então, eu vou colocar um pouquinho de cerinha. Depois que eu passo a cerinha, eu penteio a sobrancelha para eu ver exatamente onde eu tenho que corrigir, certo? Aí eu começo aqui por baixo, eu vou pegar a sombra mais clarinha com esse pincelzinho chanfrado, tá? Que na outra extremidade ele tem a escovinha para sobrancelha. E aí eu começo fazendo um risco aqui no desenho da sobrancelha. Eu não mudo o desenho da sobrancelha, tá? Eu mantenho, vou apenas cobrir as falhas. Então, mais ou menos aqui, desse começo, eu faço o risco acompanhando o desenho da sobrancelha, tá? Quando a gente passa esse primer, a sombra pigmenta mais também. Aí, aqui eu não pego mais produtos, eu venho apenas puxando pra cima aqui no sentido dos pelos com o que ficou no pincel.
Aí a parte de cima eu penteio também, pra gente ver onde que a gente tem que fazer o desenho. E aí eu venho aqui, ó, no desenho dela. Em cima eu já costumo aplicar e arrastar em sentido dos pelos. E aí eu vou pigmentando aqui, sem pegar mais produto, só com o que restou no pincel, em toda a extensão da sobrancelha. Aí eu penteio novamente para tirar o excesso e colocar todos os pelinhos no lugar. Aí vamos para o outro lado, a outra sobrancelha. Eu vou contornar a minha sobrancelha. Não vou mudar o desenho dela, tá? Com o que sobrou no pincel, eu venho arrastando para cima. Para não carregar muito aqui o comecinho, tá? Então eu arrasto o pincelzinho para cima, só com o que sobrou do pincel. Mesma coisa, aqui eu penteio para baixo para eu ver onde começam os fios e venho aqui fazendo esse traço. Eu já venho arrastando para baixo no sentido dos pelinhos. Só pigmentando, tá? E aí, em toda a extensão, eu venho pigmentando a sombra. E já disfarçou toda a base que a gente colocou aqui na raiz, certo? Com a escovinha, eu vou pentear para suavizar e deixar os pelinhos no lugar. Certo? Sobrancelhas corrigidas. Agora que eu corrigi a sobrancelha, eu volto com a esponjinha, tá? E dou leves batidinhas novamente aqui na região das olheiras, porque aqui é onde acumula o corretivo e acumula a base, né? Então o produto acaba marcando as linhas de expressão. Então eu vou selar essa região, mas antes de selar é muito importante você tirar essa marcação do corretivo e da base, tá? Dando batidinhas com a esponjinha antes de vir com o pó e selar, ok? Eu vou usar esse pó solto, que é o pó translúcido, pó finalizador, apenas nessa região. Então eu venho aqui com a esponjinha também, tá? Só que essa daqui é uma esponjinha que não tá suja de base, nem de corretivo. Venho e selo essa região, ok? Do outro lado, também tiro primeiro a marcação do corretivo e da base dessa região, que eles acabam acumulando nas linhas de expressão. Então, primeiro eu retiro essa marcação para depois vir com o pó para selar essa área, tá? Aí agora sim eu venho com o pó e selo essa região. Você pode selar com o pó da tonalidade da sua pele, tá? Não tem problema nenhum. Ok. Feito isso, eu deixo assim o pó aqui para ele poder absorver bem na pele, tá? E selar bem.
e vou para o contorno. O contorno eu vou utilizar essa paleta, tá? Que é da Dazzle, é a paleta Photo Show. E vou utilizar esse tomzinho aqui mais escuro, certo? Por que que eu vou usar o contorno antes de selar a pele? Porque ele vai ajudar a fixar, como a pele ainda está com a base e não está selada a região, ela vai fixar esse contorno, tá? E depois a gente sela com o pó. Então eu pego esse pincelzinho chanfrado para aplicação do contorno, certo? E o contorno eu aplico nessa região aqui, ó, no topo da minha orelha em direção à boca. Não chego perto à boca, tá? Deixo uma distância de pelo menos uns 2 dedos antes de chegar até a boca. Então eu já vou aplicando em movimentos circulares para esse contorno já ir esfumando, tá? Com a mão bem levinha, para não ficar marcado. Vamos fazer do outro lado. Região aqui, ó, altura do topo da orelha, onde nascem esses cabelinhos em direção à boca, mas não chega próximo à boca, deixa uns 2 dedos mais ou menos de distância, certo? Com a mão bem leve, movimentos circulares, para esfumar bem esse contorno. Eu gosto de aplicar o contorno também na região da testa. Eu gosto desse efeito. Eu venho rente à raiz e faço a aplicação do contorno. Ajuda também a disfarçar a base, se manchou um pouquinho aqui. Se você tem a testa grande e quer disfarçar, você desce um pouquinho mais para o centro da testa, certo? Outro local que eu gosto de aplicar também o contorno é essa região aqui, para a gente marcar. Aqui, para quem tem papada, ajuda a disfarçar. Então eu gosto bastante de aplicar nessa região aqui. Esfuma bem, deixa bem sutil, tá? Depois de aplicado o contorno, vamos aplicar o blush. O blush eu também vou usar dessa paletinha aqui da Dazzle, a Photo Show, e vou usar esse tom aqui de blush, tá? Eu também aplico com um pincelzinho chanfrado. Vamos aplicar o blush, então eu vou tirar um pouquinho aqui do pó translúcido, para ele não atrapalhar a minha aplicação. Onde a gente aplica o blush? Aqui na região da bochecha. Então você dá aquele sorriso, salta a bochecha, é aqui que você aplica o blush. Então você aplica nessa região e vem arrastando para ele encontrar o contorno. Então vamos para o outro lado. Esse blush é bem pigmentado, mas como a gente vai selar a pele com o pó, então aí ele dá uma amenizada, certo? Aqui do outro lado também sorrisinho, apareceu a bochecha, a gente taca blush e arrasta até encontrar o contorno, certo? Então pigmentou mais o blush e o contorno, porque eu apliquei diretamente na base, porque isso vai fazer com que eles durem muito mais. O blush é um dos itens que sai mais rápido na maquiagem.
tá? Então, aplicando dessa forma diretamente na base, ele vai durar muito mais tempo. Você vai ficar o tempo todo com o blush. O que a gente vai aplicar agora? O iluminador, que é o meu item queridinho na maquiagem. Eu vou aplicar esse iluminador, que é o Beauty Glow da Dazzle, tá? É a cor Radiante. Eu pego um pincelzinho, esse aqui, ó, para aplicar o iluminador. E onde nós aplicamos o iluminador? Nas têmporas, é uma das regiões. Então, a gente vem aqui, esfumando. Olha isso. Nas têmporas. Onde mais nós podemos aplicar o iluminador? Podemos aplicar na pontinha do nariz. Eu amo esse efeito aqui, iluminado na pontinha do nariz. Podemos aplicar também no centro da testa, entre as sobrancelhas. Iluminamos o arco do cupido. E o queixo. São regiões que são ótimas para iluminar. Agora, nós vamos selar completamente a pele. E eu vou utilizar esse pó solto Light Skin da Dazzle também. E ele é o médio 1, que é o tom da minha pele. Então, eu vou pegar esse pincel fofão, tá? Para fazer essa aplicação do pó. A região da testa nós não selamos, né? Então, a gente sela aqui com pó. Pode ver que o blush continua pigmentado. Esse blush vai durar para o resto da sua vida. Certo? Agora que eu já selei a pele, a gente vai para os olhos. E eu vou usar esse quarteto aqui de sombras, que é da Dazzle também, é o quarteto natural, tá? E eu vou utilizar somente essa sombra aqui. Eu vou fazer uma profundidade no olhar com essa sombra, tá? Como é uma make básica, então se você não gosta de muita sombra, isso é o ideal, tá? Então eu pego essa sombra aqui, ó, com um pincelzinho fofinho pra gente esfumar e venho aplicando do cantinho externo aqui pra dentro. Então eu venho esfumando toda a região da minha pálpebra. Subo um pouquinho aqui para a pálpebra fixa, tá? E venho esfumando bem para não ficar marcado. Vou pegar um pincelzinho mais fofinho para tirar essa marcação. Aí vamos para o outro olho. Eu vou esfumando com a mão bem leve, movimentos circulares, de vai e vem também. E aí, se você achar que ficou muito marcado, você pode pegar o pincelzinho limpinho, bem fofinho, e vir aqui por cima para esfumar melhor. O que eu vou fazer agora que eu amo?
Eu vou pegar um pincelzinho menor, pode ser esse aqui, ó, tá? E vou aplicar o iluminador aqui no ponto alto da minha sobrancelha. Fica lindo esse efeito. Então, vou pegar o mesmo iluminador que eu utilizei para iluminar o rosto, tá? Então, vou pegar ele aqui com um pincelzinho e vou aplicar aqui no ponto alto da minha sobrancelha. Somente aqui. Vamos pegar aquele pincelzinho, esfumar para não ficar marcado. Não ficar nada marcado. Ótimo. Agora vamos para o outro olho e vou aplicar no ponto alto da minha sobrancelha. Somente aqui nesse cantinho. A gente vem com esse pincelzinho para esfumar, para não ficar nada marcado. E a gente pode vir e passar um pouquinho de iluminador aqui no cantinho interno, para iluminar um pouquinho esse cantinho interno aqui dos olhos. Fica maravilhoso também, tá? Cantinho interno, a gente ilumina um pouquinho, fica lindo. Certo? Então, vocês viram que eu utilizei apenas uma sombra em toda a pálpebra, no côncavo, no cantinho externo, na pálpebra móvel e um pouquinho na pálpebra fixa. E depois eu utilizei o mesmo iluminador que eu iluminei a pele para passar abaixo aqui da sobrancelha, né? E no cantinho interno. E deu esse aspecto aqui para vocês, tá vendo? Agora, o que não pode faltar numa maquiagem é a máscara de cílios. Eu vou usar essa daqui, que é a Define, tá? Da Diesel. A máscara de cílio é responsável por realçar o nosso olhar. Então, ela não pode faltar no nosso item dos queridinhos. Então, a gente aplica fazendo um zigue-zague bem da raiz em toda a extensão dos cílios. Então, bem da raiz em toda a extensão dos cílios. Se você aplicar a máscara somente no finalzinho dos cílios, ele vai pesar e não vai dar um efeito bonito, tá? Eu gosto de aplicar também aqui, nos cílios inferiores. Destaca bastante o olhar. Certo? Olha a diferença de um olho com máscara de cílios e do outro sem máscara de cílios. Aí você consegue notar a importância de usar, certo? Então vamos lá. Isso que eu usei só uma camadinha, hein? Então, novamente, a gente vem bem na raiz, vai fazendo zigue-zague em toda a extensão dos cílios. Raiz, zigue-zague em toda a extensão dos cílios. Nos cílios inferiores, mesma coisa. Se você quiser aumentar os cílios, você passa mais uma camada de máscara, tá? Se não, pode ficar só com uma camada mesmo. Certo? E agora, nós vamos para o batom. Mas antes de usar o batom, eu gosto de passar esse lápis para contornar os nossos lábios, tá? Porque assim a aplicação do batom fica mais fácil. Esse aqui é o vermelho da Diesel. Então vamos lá, vou contornar meus lábios com ele.
lápis, podemos até aumentar um pouquinho. Se você tem a boca pequena, a gente pode aumentar a boca utilizando o lápis. Boca contornada, agora vamos aplicar o batom. Eu vou utilizar um batom vermelho. Vou utilizar esse batom líquido, é o Mattify da Dazzle. Eu amo esse batom, porque ele tem efeito mate. Então, enquanto a gente passa, ele desliza na boca e depois fica sequinho. Então você percebe que a aplicação do batom fica muito mais fácil depois que você contorna os lábios com um lápis labial. Então, batom aplicado, para tirar esse aspecto de pó que fica na pele e fazer com que a maquiagem dure muito mais, eu gosto de aplicar essa bruma, tá? Que é um finalizador de maquiagem. Então vamos agitar e vamos aplicar. Agora é só esperar secar. Então essa foi a make que eu quis mostrar o passo a passo para vocês, tá? Eu fiz esses olhos mais simples, um batom vermelho para chamar um pouquinho mais de atenção e espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no meu canal e ativar as notificações, para sempre quando eu fizer um vídeo novo vocês ficarem sabendo, tá bom? Então um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!